começar esse BD sobre a queda do homem, o pecado e o castigo dele. Romanos 3, de 9 a 20, diz assim: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Até aqui, vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse tempo que nós temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe este momento para compreendermos o quanto que o nosso pecado é prejudicial, o quão terrível é o nosso pecado, o quão mal, quão maligno é os nossos desejos pecaminosos. Ó Pai, pedimos que nessa escola bíblica nós possamos terminar com a esperança de que somente em Cristo nós podemos ter a certeza de nossa salvação. Somente em Cristo podemos ser libertos do nosso pecado, que dia após dia nos seduz. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos auxilie para compreendermos a profundeza, o maligno pecado em nossos corações. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, falar sobre pecado talvez seja uma das coisas que mais hoje em dia as pessoas têm deixado de falar. Na verdade, quando a gente vê muitos missionários mesmo, quero colocar de modo geral aqui, que a gente está nesse meio entre pastores e missionários, a gente vê que poucos são os missionários que falam sobre pecado quando vai evangelizar alguém, quando vai falar de Cristo Jesus a alguma pessoa. Normalmente, a maioria dos missionários falam sobre: não, porque Deus te ama, porque Deus quer o seu bem, porque Deus quer ter uma comunhão com você. E tudo isso, sim, é verdade. Mas deixam de falar sobre o pecado e sobre aquilo que nos separa de Deus. E falar até essa palavra já não é uma palavra aceita no mundo aí, já vai ser cancelado só de falar a palavra pecado. Mas é muito importante que a gente estude sobre o pecado. É muito importante que a gente entenda o que é o pecado, para que a gente possa glorificar ao Senhor melhor em nossas vidas. Então, nesse capítulo 6, ele vai falar sobre a queda do homem, sobre o pecado e sobre o castigo do pecado. E é bem interessante que esse texto aqui da Confissão de Fé, ele deixa bem claro, e não tira nenhuma palavra, mas ele deixa bem claro e bem forte aquilo que a palavra diz sobre o pecado. Então vamos para o primeiro ponto, que você tem aí na sua folha. Primeiro ponto: Deus criou o homem justo e perfeito. Ele deu uma lei justa que seria para a vida se ele a tivesse guardado, ou para a morte se desobedecesse. Então o primeiro texto descreve aí, em Gênesis 2, 16 e 17, que diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem:
coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o texto de Gênesis 2 ele deixa bem claro qual foi a ordem que Deus deu ao homem e à mulher. A ordem que Deus deu a Adão e Eva é que eles poderiam comer livremente de qualquer árvore do jardim. Mas existia uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer o fruto dela. Porque se eles comessem do fruto dela, a palavra aqui traduzida, foi traduzido como certamente você morrerá, mas no original morrendo você morrerá. Então é certo, é absolutamente certo, de que se você comer desse fruto, você morrerá. Eu quero fazer uma pergunta só para a gente interagir um pouco. Sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto, primeira coisa, que fruto que era esse? Alguém sabe que fruto que era esse? Na verdade foi uma maçã. Na maioria é maçã, né? Isso o Ramiro conta uma história de que foi perguntado isso num concílio de um pastor, e o pastor respondeu isso, que foi uma maçã. Mas a escritura não diz que fruto que foi, Alguns dizem que foi o coco. Conhece essa, cara? Não conhece? Alguns dizem que foi o coco, porque Deus falou porque a Eva foi lá e pegou, como que é? Pegou e tomou do seu fruto. Tomou e comeu do seu fruto. Então tomou e comeu. Então o que você toma e come é um coco. Entendeu? Ruim, né? Mas a gente não sabe que fruto que é esse, Obviamente a gente não sabe que fruto que é esse. No entanto, o que é interessante a gente pensar esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tinha algum poder? Poder não, mas uma consequência. Ok? Mas ele em si tinha alguma coisa em especial que esse fruto que abriria a mente deles para conhecerem o bem e o mal? O que vocês acham? Esse fruto em específico? Será que é o fruto em específico ou a consequência de desobedecer a Deus? Isso aqui é só para vocês pensarem, tá? Porque o fruto em si talvez não tivesse um poder, como a gente imagina na ficção, Como se o fruto em si tivesse um poder. Mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal foi apenas, para mim, foi apenas uma forma de Deus demonstrar: se vocês me desobedecerem, vocês vão conhecer o mal. Até então só conheciam o bem, mas agora vocês vão conhecer o mal. Então, o pecado, ele foi porque eles comeram do fruto ou porque eles desobedeceram a Deus? Então, porque eles desobedeceram. Então, o pecado não é em si este fruto. O pecado não é em si o fruto ali que você come. Então, por exemplo, agora olhando para as nossas vidas. Quando a gente olha tanto para uma coisa que te tenta, tá? Acho que todo mundo é adulto aqui, então a gente pode falar sobre isso. Por exemplo, um homem ou uma mulher, e a gente fala assim: nossa, que pecado, Passou aquela mulher, nossa, que pecado, a culpa é dela por me tentar dessa maneira. Qual que é o problema? O problema é ela ou o problema é o meu coração? O problema é o meu coração. Então a gente fala bastante sobre isso em aconselhamento, que o problema do pecado não é as coisas externas. O problema do pecado é a desobediência do meu coração. Então eu nunca posso usar como desculpa no sentido que, mas também Deus foi lá e colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Poxa, Deus me tentou. Não, Tiago diz que Deus nunca tenta ninguém. Tiago deixa bem claro isso. No entanto, as coisas acontecem ao meu redor e quem peca sou eu.
Então, eu nunca posso usar como desculpa de que Deus me tentou ou de que foi a coisa externa que me fez pecar. O que fez pecar é o meu coração. É como o Tiago próprio fala, né, no versículo 14 do capítulo 1. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. É o versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado ele é um fruto não da coisa cobiçada, mas da pessoa que cobiça. Justamente. Então, Adão e Eva poderiam usar o contrário desse texto, né, como desculpa. Não, mas também Deus foi lá e colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a culpa é de Deus, Ele que colocou a árvore. Mas não é assim que Deus trata. O que vem do pecado é o meu coração. Pode ter a árvore do conhecimento do bem e do mal na minha frente, mas se eu tiver o coração justo, eu não vou pecar. Então pode ter qualquer tentação na minha frente, mas a culpa nunca vai ser da tentação, a culpa sempre será minha. Então o coração pecaminoso é assim que funciona. Então com Adão e Eva, a culpa não foi de Deus que colocou ali essa árvore do conhecimento do bem e do mal. A culpa foi do coração de Adão e Eva, que quiseram então pecar. Então existe, né, também na parte da psicologia e tudo mais, que diz que o homem ele se torna mal por causa dos seus meios aonde ele é criado. Então ele é a consequência dos seus meios. Então aonde o homem foi criado, a gente nunca pode culpar o homem por causa disso. Por exemplo, um bandido, ele é bandido porque ele foi criado na favela. Então a culpa é de quem? Não, a culpa é da favela, a culpa nunca vai ser do bandido. Eles usam dessa maneira. Mas uma pessoa pode ser muito bem criada na favela e não ser bandido. A culpa não é do meio onde ela é criada. A culpa sempre é do seu coração pecaminoso. Então, continuando aqui, porém o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva. Em seguida, esta seduziu Adão, que sem qualquer compulsão, deliberadamente transgrediram a lei de sua criação e ordem dada a eles de não comer o fruto proibido. Então, a gente já conhece a história, né? A serpente que apareceu, na verdade, Satanás apareceu em forma de serpente aqui, seduziu Eva, Eva caiu e deu o fruto para Adão, e Adão também caiu. Agora vem a pergunta teológica para você ficar pensando aí depois. Quem pecou primeiro? Adão ou Eva? Satanás. Sim, é verdade. Quem pecou primeiro, Adão ou Eva? E aí? Tem algum texto na Bíblia que diz que foi Adão. E tem outros textos que dizem que foi Eva. Os dois. A gente nunca pode dizer quem pecou primeiro. No entanto, a responsabilidade do pecado de Eva foi de quem? De Adão. Então Eva foi o primeiro ato de pegar do fruto e comer. Mas o fato dela ter feito isso, a culpa foi de Adão. Por que a culpa foi de Adão? Que Adão abandonou a sua responsabilidade, que era de proteger e guardar Eva. É interessante que o texto, a gente vai ver isso na semana que vem, que esse texto deixa bem claro que é como se Adão estivesse do lado de Eva. Então muitas vezes em filmes a gente vê como se Adão estivesse totalmente distante, e aí Eva estava solitária, conversou com a serpente, pegou do fruto, pecou, mas na realidade, paz, irmão. Mas na realidade, o texto dá muitos indícios de como se Adão estivesse do lado de Eva. E Eva vai, pega do fruto, come, e logo em seguida dá para Adão. Então Adão estava do lado de Eva.
E Adão tinha essa responsabilidade de falar, não, Eva, não vamos comer desse fruto. Mas ele também tem o desejo. Então ele não pode usar como desculpa, como ele usou, não, Deus, foi a mulher que tu me deste. Não, foi o desejo do coração de Adão. Então o homem também nunca pode usar desculpa de falar assim, tá vendo? A mulher que fica tentando o homem, a culpa é da mulher. Esse é o pecado de Adão. O nosso coração é assim. O nosso coração é sempre culpar a mulher, sempre culpar o outro, como diz o Homer Simpson, né? Não sei se você já viu essa frase dele, que ele diz que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Esse é o pecado de Adão. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. No entanto, o pecado então entra por meio de Adão, por meio de um só homem, o pecado entra, e como diz a Escritura no Novo Testamento, por meio de um só homem também vem a salvação através de Cristo Jesus, em Romanos. Então, Deus, continuando, Deus se agradou de permitir esse pecado deles, de acordo com o seu conselho sábio e santo, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. O que esse texto então significa? Um pouco mais complexo aqui para a gente ficar explicando aqui, mas a ideia é que sim, de certo sentido, era o plano de Deus que o homem pecasse, para que o seu plano redentivo, o plano de Cristo vir e salvar o mundo, acontecesse. Então, ao mesmo tempo em que Deus se irou por causa do pecado, ao mesmo tempo Deus permitiu que Adão e Eva pecassem, para que futuramente ele trouxesse a salvação em Cristo Jesus. Ok? Vamos continuar aqui. Segundo ponto, nossos primeiros pais, por esse pecado, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles, e por isso a morte veio sobre todos nós. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Essa parte aqui é muito importante a gente entender, muito importante. Nós acreditamos, eu digo nós reformados, acreditamos num dos pontos que é a depravação total. Então é o primeiro ponto daquilo que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo, da tulip, que é a total depravação total, é o primeiro T ali. E o que significa total depravação? Que eu e nem você e nem ninguém, nenhum ser humano pode fazer alguma coisa considerada boa para Deus. E eu quero colocar esse ponto, para Deus. Então nós, e eu digo nós, todos os humanos que não são salvos por Cristo Jesus, eles não podem fazer nenhuma coisa boa. Mas tem a Madre Teresa de Calcutá, mas tem o Gandhi, mas tem não sei que lá que fez coisas boas e maravilhosas neste mundo, mas tem o Papa, mas tem o padre e tal, mas não tem não sei que lá. Eles são pessoas boas? Não são pessoas boas. Então não existe ninguém, Samuel, ninguém neste mundo que possa fazer alguma coisa boa considerada para Deus? Não, absolutamente ninguém. Depois que Adão e Eva pecaram, eles se tornaram pecadores. E o título de pecador é: ninguém pode fazer coisa boa alguma diante de Deus. O texto que a gente leu lá em Romanos 3 deixa isso bem claro. Logo no começo ele diz: não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ou seja, não há ninguém que pode ser considerado como uma pessoa justa. Não, eu sou justo. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí,
eu sou uma pessoa justa. A Bíblia deixa bem claro que não há ninguém justo. Romanos depois vai dizer, e Jesus também diz isso, que se você peca em um mísero pecadinho, se você peca em uma pequena lei, se desobedece uma pequena lei, você desobedece toda a lei. E você é tão pecador quanto todo mundo. O que isso quer dizer? Lembra quando Jesus chega para o jovem rico? E o jovem rico chega para Jesus e diz assim: não, Jesus, mas eu faço coisas boas. Eu guardo a lei desde criança. Desde criança eu guardo toda a lei, todos os mandamentos. E aí Jesus começa a conversar com ele. Que mandamentos que você guarda? Aí Jesus começa a conversar. Olha, você guarda esse mandamento, você guarda esse mandamento, você guarda esse mandamento, guarda esse, guarda aquele. E o jovem rico fala assim: não, de fato, eu guardo toda a lei, todo mandamento. Aí Jesus chega para ele e diz: então pega as suas coisas, vende e dá aos pobres. Qual a resposta dele? Ele sai entristecido, porque ele percebeu que existia um pecadinho, que era o seu amor ao dinheiro, que ele não conseguia abrir mão. O que isso significa? Jesus quer mostrar para nós que se esse jovem rico, que com certeza era mais justo do que todos nós aqui, porque ele realmente cumpria a lei, à risca. A gente às vezes nem quer cumprir a lei, mas ele queria cumprir a lei de fato à risca. E Jesus mostrou que ele tinha um pecado, que era amor ao dinheiro. E esse pequeno pecado, que era amor ao dinheiro, fazia dele injusto. Ele não poderia então ser salvo. Então Deus nos mostra pela sua palavra que quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva caíram, todos nós nos tornamos totalmente depravados. Todos nós nos tornamos totalmente pecadores. A gente não pode dizer: mas eu tenho poucos pecados. Não. Nosso pecado, ele é terrível. Não há nada que a gente possa fazer e dizer: não, isso aqui é bom. Tem um texto de Isaías, estava tentando lembrar aqui, mas não está anotado, que diz que o nosso pecado, tudo aquilo que a gente tenta fazer de bom, toda a nossa bondade, para Deus é como um trapo de imundícias. O que significa isso? Que se você faz coisas boas, por exemplo, eu abri um projeto social para resgatar as crianças da escravidão e do abuso sexual. Legal. Humanamente falando, muito bom. Realmente é uma coisa que a gente considera como algo excelente, como algo bom. Mas qual o propósito que você abriu? Não porque eu amo as crianças, não porque eu quero resgatar elas. Deus vai dizer: vai ter alguma coisa no seu coração, nem que seja uma fagulha, de que na realidade você está fazendo esse projeto social, mas tem algum desejo pecaminoso seu por trás disso. Por trás de qualquer bondade que a gente tente fazer, sempre vai ter um desejo pecaminoso, mesmo que seja pequeno. E esse é o nosso coração. E a ideia então de Deus é dizer que o nosso, tudo que a gente quer fazer de bom, é como um trapo de imundícias. Sabe o que é um trapo de imundícias? É aquilo que a mulher usa nos dias, para não dizer outra coisa. Então é algo terrível. E a palavra traduzida como trapo de imundícias é literalmente isso. Então, para Deus, tudo aquilo que você pensa em fazer algo bom, na verdade sempre terá por trás algum pecado. Então esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. E a gente pode falar assim: nossa, pastor, mas isso é muito duro para falar para as pessoas. Isso é muito duro ficar falando para as pessoas que elas são pecadoras, falar para as pessoas que
elas são totalmente pecadoras, são totalmente depravadas. Isso é muito duro dizer isso, é duro. Mas como diz uma frase do Thomas Watson, ele diz que Cristo nunca será doce se o seu pecado não for amargo. Então Cristo nunca vai ser doce para a sua vida se você não entender o quanto que o seu pecado ele é amargo, o quanto que o seu pecado ele te afasta de Deus. Então nós precisamos entender o quão terrível é o nosso coração, para a gente entender o quão bom Deus é. Quando a gente começa a estudar o quão terrível a gente é, o quão terrível é o nosso coração, Cristo vai parecendo para nós mais gracioso. Existe muito cristão mesmo, e a gente já viu isso na prática, que diz a seguinte frase: não, pastor, para de falar sobre pecado. É o tempo todo falando sobre pecado, o tempo todo falando sobre pecado. Não, a gente não precisa mais ficar falando sobre pecado, porque Cristo já veio e morreu por nós. Agora a gente está na época da graça. Vamos falar só sobre a graça de Deus. Existe uma teologia hoje chamada hipergraça, que literalmente é isso. Por que falar sobre pecado, sendo que Cristo já pagou pelos nossos pecados, e agora nós estamos na época da graça? Mas para entender a graça, meus irmãos, nós precisamos entender o quanto que o nosso pecado é ruim. Eu preciso conhecer o meu coração. Eu preciso conhecer o meu pecado. Não é à toa que Paulo dá pelo menos umas 3 ou 4 listas de pecados. Em Romanos, se não me engano, Efésios, 1 Coríntios e Gálatas. Gálatas 5, 17 a 19. Gálatas 5, 18 a 19, na verdade. Ele dá uma lista dos pecados. Porque o que ele quer fazer com essa lista? Que a gente olhe para essa lista de pecados e perceba: poxa, realmente eu tenho pecado nisso, nisso e nisso. E quanto mais você vai conhecendo quais são os pecados e como a gente peca, mais você vai descobrindo a graça de Deus sobre a sua vida. Então, quando a gente estuda sobre o pecado, não é somente para chorar e para ficar depressivo, mas é também para entender que a graça de Deus me alcança, mesmo eu sendo esse pecador terrível. Ok? Alguma pergunta até aqui? Eu só queria acrescentar, uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Paulo Júnior, muito interessante, sobre evangelismo, né? E ele fala que muitas vezes a gente chega no pecador, nas pessoas, e diz: Jesus te ama, Ele quer te salvar. Aí a pessoa vai ficar: salvar do quê? Minha vida é mal boa, eu quero ser salvo do quê? Então você não consegue apresentar o evangelho como ele é. Você precisa dizer o que é, da onde que tem que ser salvo, o quão o pecado afeta o relacionamento de Deus e homem. Então não existe como essa história de hipergraça. Só vai existir uma hipergraça se houver um hiperpecado. Não tem por que ter uma graça se não tiver pecado, né? É muito interessante essa pregação. Eu acho que chama bastante atenção da gente sobre isso. Porque a gente só vai, né, no amor, mas existe um porquê veio esse amor. E é grave. E as pessoas precisam entender isso. Justamente. Muito bom. Ok? Então, deu para entender o que é a total depravação do homem. Jeremias, o texto Jeremias 17, 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, a doença do nosso coração, ela é incurável, se não for pela graça de Deus, porque Deus pode tornar algo que é incurável em algo curável. Ok? Terceiro ponto, então:
sendo eles, ou seja, Adão e Eva, os ancestrais, os nossos pais, e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade. Então Adão e Eva são os representantes de toda a humanidade. A culpa do pecado foi imputada a toda a sua descendência, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária. Eles são agora concebidos em pecado, e por sua natureza, filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte, e a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Quer pregar o Evangelho? Usa essa frase aqui. O que o texto nos diz então? Que Adão e Eva pecaram. E consequentemente, o pecado de Adão e Eva foi imputado, foi colocado em todos nós. Então não existe ninguém que nasceu de homem e mulher que nasceu sem pecado. ênfase no homem e mulher, porque Jesus nasceu de quem? Da mulher. E por isso Jesus então não tem pecado, porque ele nasceu apenas de mulher. Isso aqui é uma teologia mais profunda para a gente discutir. Mas uma pessoa nascida de homem e mulher, ele nasce eternamente em pecado. Ele já nasce em pecado. Automaticamente já nasce em pecado. Aquele que é nascido do homem, ele nasce em pecado. Então a pergunta aqui, só para jogar um pouco mais de pensamento na sua mente, para você ficar pensando depois e bater na cabeça, todos nós nascemos em pecado. Assim que um bebê nasce, ele já é pecador? É pecador. Existe o tempo da inocência, como alguns dizem? Existe o tempo da inocência? Quando o bebê nasce, ele é inocente durante um tempo. Quando o bebê vem ao mundo, já vem pecado do pai e a mãe é pecador. Justamente. Quando nasceu tem pecado de Jesus. Então, uma pessoa que é nascida de homem e mulher, ele já nasce em pecado. Automaticamente já nasce em pecado. Mas e o bebezinho, aquele bebezinho tão bonitinho, que a gente olha, fala, nossa, que inocente. Ele é inocente? Não. E cada vez mais que você vai vendo recém-nascidos, já começa a olhar e fala assim, rapaz, é pecadorzinho igual a gente. Ele já está pecando. Ele já está pecando ali. Eu não vou fazer a outra pergunta, senão a gente vai ficar discutindo aqui. Mas só para a gente realmente pensar que todos nós nascemos em pecado. Todos nós. Não existe nenhum bebezinho, nenhuma criança que a gente pode falar assim, é tão inocente. O que isso significa também? Que desde o início, nós também precisamos, como diz Provérbios, precisamos disciplinar o pecado. Desde o início, precisamos disciplinar o pecado, precisamos corrigir. Mas muitas vezes os pais dizem, não, mas ele é tão pequeno, por que eu vou corrigir o meu filho? Por que eu vou falar não para o meu filho? Ele é inocente, ele tem pureza. Não, ele é pecador. E não conhece todos os pecados, ainda está conhecendo os pecados, mas ele é pecador. E o seu coração, ele é corrupto, tanto quanto o nosso. Ok? Alguma pergunta ou acréscimo aqui? O bebê, ele aprende mais ele aprende mais do mal primeiro que o bem. Justamente. Depois vai aprendendo bem, né? Se ele está no quarto da mãe, que ele vai estar largando a mão na cara da mãe, reduzindo da mãe, quem quer batendo nela, está quieta menino. Se ficar brincando, botar o outro encostar, bate o outro. Justamente. Ok, uma
pergunta ou acréscimo sobre essa primeira parte? Então ficou bem claro, né? Ok, quarto ponto. A gente ia andar logo aqui. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapacitados e adversos a todo bem, e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, de quem é a culpa do mundo estar da maneira como está? De quem é a culpa? Do homem. Do homem. É nossa culpa. A gente tem que entender que a culpa do mundo estar do jeito que está é do nosso coração. Muitas vezes, irmãos, a gente fala muito mal de político, né? A gente gosta de falar mal de político. Mas na realidade, os políticos são só um reflexo do nosso coração. São só reflexo da nossa corrupção. Essa é a realidade. A gente tem os políticos que a gente tem, tanto no Brasil e tanto no mundo, porque a gente merece. Porque ninguém é melhor, porque todos nós somos corruptos. E a gente só coloca no poder aqueles que são parecidos com o nosso coração. E a gente é tão corrupto quanto os políticos que estão no poder. O problema é que eles estão na mídia. Mas você sonegar um imposto é tão pecado quanto você roubar R$1 milhão e colocar na cueca, como o político fez. Se sonegar um imposto é tão corrupto quanto um político que rouba milhões e desvia verba. É o mesmo pecado. Só são em graus, humanamente falando, menores, mas a culpa do mundo estar da forma como está é do nosso coração. A gente nunca pode colocar a culpa em outro. A gente gosta de falar mal de político, gosta de falar mal daqueles que estão na autoridade, no poder, mas se a gente estivesse lá, a gente possivelmente faria a mesma coisa. Possivelmente faria pior até do que muitos que estão no poder. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que orar para que eles se convertam, para que dê um pouco mais de paz aos nossos corações. Então, tudo o que acontece de mal no mundo é por culpa do nosso coração, é por culpa do nosso pecado. Tudo que acontece é por culpa do nosso pecado. Ok? Alguma pergunta, alguma acréscimo aqui? Não? Então vamos para o ponto final, que diz o seguinte, quinto ponto. A corrupção da natureza persiste durante essa vida daqueles que são regenerados. E embora seja perdoada e modificada através de Cristo, não obstante, tanto ela mesma como seus primeiros impulsos são verdadeira e propriamente pecado. Traduzindo então essa parte aqui, que talvez ficou um pouco um linguajar mais antigo, né? O que ele quer dizer é que quando você se converte, quando você então é regenerado por Cristo Jesus, você continua sendo pecador? Continua, né? Continua. Meu pai foi professor de um seminário teológico, né, que é onde eu estudei, Seminário Bíblico da Vida, lá em Atibaia, e sempre quando ele gostava de chamar as pessoas, né, por pecador. Ele chegava, ô pecador, tudo bom? Ô pecador. E sempre quando chegava aluno novo no seminário, meu pai chegava e falava assim, ô pecador, tudo bom? Como é o seu nome? E aí o cara já veio assim para estudar teologia e tal, todo se achando, né? Falou assim, pecador? Não sou pecador não. Eu falei, você não é pecador? Não, mas você não pode chamar as pessoas assim. Mas por que não? Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não, mas eu sou salvo por Cristo. Sim, mas continua sendo pecador. Continua sendo pecador. E aí meu pai chamava tantas pessoas de pecador que o apelido dele virou pecador. Então quem conhece meu pai ao longo do tempo, se um dia meu pai conseguir vir para cá novamente, aí vocês podem chamar ele de pecador. Ô pecador! Aí ele vai entender já a referência, né? Mas por que isso é interessante? Porque muitas vezes a gente lida com o cristão e a gente acha que o cristão não peca.
A gente acha que o cristão não peca mais. Não, me tornei crente, eu não peco. Qual a diferença entre um não cristão em relação ao pecado e um cristão? Que quem domina um cristão é o próprio Deus. E quem domina um cristão é o próprio pecado. Ok. Então, o Caio falou, quem domina o cristão é o próprio Deus, quem domina o não cristão é o próprio pecado. Muito bem. A grande diferença é a seguinte: um não cristão pode não pecar? Não. Um não cristão, um não regenerado, não salvo por Cristo, tudo o que ele faz é pecado. Todas as suas ações são pecaminosas. Mesmo que ele doe R$1 milhão para a caridade, ainda assim a gente sabe que no fundo aquela doação vai ser para que ele possa se engrandecer. Então um não cristão, não regenerado, tudo que ele faz está relacionado ao seu pecado, ele não pode não pecar. Mas um cristão, ele agora tem a escolha entre pecar e não pecar. E essa é a diferença. Quando nós somos regenerados por Cristo Jesus e quando nós recebemos o Espírito Santo em nossos corações, nós temos a opção de pecar e não pecar. E toda vez que a gente vai pecar, o Espírito Santo nos alerta: você tem a opção, você pode pecar e não pecar. E muitas vezes que a gente escolhe o pecado. É por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo? Porque aquilo que eu quero não pecar, mas eu acabo pecando. Então eu luto contra os meus desejos, eu luto contra o meu pensamento. Mas agora que nós somos cristãos, nós podemos escolher não pecar. Nós podemos escolher simplesmente não pecar. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então essa é a diferença. Os nossos impulsos são impulsos pecaminosos. Nosso coração é um coração pecaminoso, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a escolher não pecar. Essa é a diferença. Então nós somos livres do pecado quando nos tornamos cristãos? Livre do pecado? Livres do pecado? Nós somos livres da culpa e do poder. Então a gente diz isso, né? O não cristão, ele tem a culpa, o poder e a presença do pecado. Então grava isso: a culpa, o poder e a presença do pecado na sua vida. Quando nós somos salvos, nós temos a presença do pecado. Nós continuamos sendo pecadores, mas não temos mais a culpa do pecado e não temos mais o poder do pecado sobre nós, porque o poder do pecado, o poder que está sobre nós, é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. Então nós temos a presença do pecado em nossas vidas. Agora, quando que vai ser o momento em que a gente não vai ter nem a presença, nem o poder e nem a culpa? Só na glória. Só na glória. Eu lembro, para encerrar esse momento, eu lembro lá em Atibaia, eu era seminarista ainda, né? E eu estava fazendo discipulado com 2 pré-adolescentes. E a gente estava falando sobre pecado, justamente falando sobre pecado. E aí eu falei para eles, assim, todo mundo peca, inclusive o Papa, inclusive os padres, inclusive os pastores, inclusive os irmãos da igreja. Aí um deles parou assim, olhou, quê? Ficou abismado assim. Aí eu olhei assim que ele ficou abismado, aí eu já retruquei, né? O que você ficou abismado? Pastor peca? Aí eu, peca? E seminarista também. Aí que seminarista peca ainda mais. Ele, não é possível. Não, pastor não peca. Não é possível que pastor peque. Eu falei, não, porque o pastor é tão santo e tal, não sei o que, começou a falar e tal.
Aí eu, não, pastor, peca. Aí eu falei, eu estou me tornando um pastor agora ainda e tal, mas eu sou seminarista, vocês já não olharam alguma situação em que eu pequei na frente de vocês? A gente já viu você meio irado com a gente e tal, não sei o quê. Então, eu pequei. E aí, na hora, foi passando um pastor, que era o pastor daquela época ali da igreja. Aí, na hora que ele foi passando na janela, eu falei, pastor, vem cá. Aí ele veio, pastor, você peca? Aí ele, todo santo dia. Isso a gente pode dizer que o dia é santo, né? Mas todo dia eu peco. Eles olharam, não é possível. Aí ficaram assim de cabeça baixa. Realmente aquilo chocou a vida deles, né? Eles ficaram realmente, meu Deus, como assim? Pastor peca, pastor peca. Mas muitas vezes, irmãos, a gente tem essa consciência de que como se pastor, como se uma autoridade religiosa, como se um padre, um papa não pecasse. Mas aí quando o pecado de um pastor é exposto, parece que é a coisa mais terrível do mundo. Não, eu achei que aquele pastor era santo. E aí eu percebi que aquele pastor pecou. Seria um pecadinho pequeno. E tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar de pastor. O pastor tem que viver em santidade. Mas a gente tem que cair na realidade que todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos nós. Não há ninguém que faça o bem. A gente tem impulso para o pecado. E quando a gente entende essa realidade, como alguns dizem, né? Eu não vou naquela igreja, porque aquela igreja só tem pecador, só tem hipócrita. Bom, seja bem-vindo. A gente quer aceitar mais um pecador em nosso meio, porque todos nós somos pecadores. A gente tem que ter dessa realidade. E quanto mais a gente vai se conhecendo, e quanto mais a igreja vai se tornando madura, mais a gente vai falando sobre pecado. A gente tem que abrir o nosso coração uns aos outros. A gente tem que falar um para os outros, meu irmão, ora por mim. Essa semana eu cometi isso e isso. Eu fiz isso. Meu irmão, ora por mim porque o meu pecado está batendo na porta. E eu não estou me aguentando, não estou me segurando. Eu estou prestes a explodir. Mas eu preciso das suas orações para eu lutar contra o meu pecado, da graça de Deus na minha vida, para eu lutar contra o meu pecado. A gente precisa, em rodas de homens, de mulheres, falar sobre o pecado. As mulheres, estavam vendo ali que receberam um livro, né? Chegou o livro do Design Divino. E essa escolha do Design Divino, irmãs, né? Falando agora para as irmãs. Essa escolha desse livro, ela vai ser muito bom para a vida de vocês. Porque vai trabalhar em áreas específicas do coração de vocês, que às vezes você nem achava que era pecado. Às vezes achava que era só uma atitude, mas é pecado. E com os homens, a gente também quer trabalhar livros, e principalmente palavras de Deus, que vai falar sobre o nosso pecado. Em uma roda de homens, uma vez, a gente conversando justamente sobre o pecado, e a gente falou para cada homem, olha, na roda tinha mais de 30 homens mais ou menos, e a gente falando para cada um, olha, confesse um pecado, fale um pecado. E aí foi passando um por um, e aí cada um foi confessando o seu pecado. E aí chegou num senhor, e aí esse senhor, no meio da roda ali, chegou e disse, não tenho pecado não tenho pecado para confessar. Mais tarde, a gente descobriu pecados escandalosos desse homem. O que isso significa? Que não adianta você querer esconder o seu pecado. Quanto mais cedo você admitir os seus pecados, quanto mais cedo você confessar o seu pecado, Deus será fiel e justo para perdoar os seus pecados. Você precisa entender que Cristo só será doce. Cristo Jesus só será doce se você entender que o seu pecado é amargo no seu coração. Do contrário, não adianta esconder. Eu não lembro se é o Salmo 51, sempre sei qual é a numeração do Salmo, mas acho que é o 51, em que Davi diz, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos definhavam. Quanto? 66. Aí tá vendo? Nunca decora. Deixa eu ver se é isso mesmo. 66. Tem Isaías.
Salmo 66, 18. Não é esse, mas é parecido. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas eu acho que é o 51 mesmo que diz isso. Que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos definhavam. 32? Não, 51 não. 32:3, isso mesmo, 32:3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Enquanto a gente não reconhecer que a gente é pecador, enquanto a gente não reconhecer que o nosso pecado é uma afronta contra Deus, enquanto a gente não reconhecer isso, os nossos ossos vão definhar, o nosso corpo vai gemer, a gente vai sentir a mão pesada de Deus sobre nossas vidas. Mas quando a gente confessa o nosso pecado ao Senhor, quando a gente confessa o nosso pecado um para o outro, Deus nos perdoa graciosamente. A única coisa que Deus requer de nós é que a gente confesse o nosso pecado e busque uma vida de santidade. Mas Ele sabe que a gente não vai ser 100% santo. E por isso, continuamente, Ele quer nos perdoar. Entenda, então, nessa aula de hoje, que o seu pecado, ele é terrível. Mas entenda que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. Então confesse, admita, confesse ao Senhor: Deus, eu tenho pecado assim, assim e assim. Me perdoe e me conceda a graça de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém.